Efetivamente, a sustentabilidade, como o Rui Moreira disse há pouco, é o quarto pilar do nosso manifesto, a par da economia, da coesão e da cultura. Mas o que é isto da sustentabilidade? De que é que falamos quando falamos de sustentabilidade? Falaremos de ambiente? Falaremos de economia? O que é a sustentabilidade de uma cidade? Como é que se integra a sustentabilidade numa política global de cidade? A sustentabilidade é um conceito vasto, é um conceito contentor, que tem sido apropriado por diversas áreas e disciplinas de atuação. Hoje, dizer-se sustentável convoca conceitos de ecologia, de sociologia, de economia ou de ética. Falar de sustentabilidade é tudo isto, com certeza, mas é mais do que isto. Falar de sustentabilidade é basicamente falar de duas coisas e da sua relação, de recursos e de tempo. Falar de sustentabilidade é falar de uma ética na utilização dos recursos disponíveis. Sustentável é aquela atuação que não onera as gerações futuras para a resolução dos problemas presentes. Ser-se sustentável é mitigar o nosso passivo futuro, seja ele económico, social ou ambiental. Como a economia é a disciplina que ordena o acesso a recursos escassos, está bom de ver que não há sustentabilidade sem rigor nas contas. Não há sustentabilidade sem contas à moda do Porto. Mas a sustentabilidade como programa político para uma cidade vai bastante mais além do que o rigor financeiro. Trata-se de construir uma visão integrada do que é a gestão de uma cidade. Deste grande condomínio onde nós todos habitamos, trabalhamos, nos divertimos e nos deslocamos, hoje e no futuro. Sustentabilidade é preparar-nos para os desafios com que nos deparamos hoje e aqueles que já sabemos com que nos vamos deparar no futuro. Sustentabilidade é criar uma visão estratégica para atacarmos os problemas que a demografia atualmente nos coloca. Seja a alteração da pirâmide populacional, ou seja, o envelhecimento da sociedade, ou seja, a alteração estrutural naquilo que hoje é considerada a família tradicional. Estes desafios hoje, por exemplo, colocam-nos desafios específicos ao espaço público, à habitação ou à acessibilidade às construções. Sustentável é estabelecer estratégias para as novas condições da economia e do trabalho. Percebendo que a alteração paradigmática do mercado de trabalho tem implicações imediatas nas políticas de mobilidade, de habitação, de coesão e de apoio social. Sustentabilidade é perceber a necessidade de adaptarmos as nossas construções às rápidas alterações do perfil energético nacional e a continuar a colocar o Porto na vanguarda do que melhor se faz a nível internacional. Sustentabilidade é preparar a cidade para as alterações climáticas, mitigando os seus riscos e aumentando a resiliência do seu território, implementando políticas inovadoras baseadas em processos naturais. Ser sustentável é potenciar a participação política e cívica responsável e competente, que qualifique a nossa democracia, tal como tão bem exemplifica este nosso movimento independente. Ser sustentável é perceber que uma nova política de cidade, ou se quiser, um novo urbanismo, deve promover as alterações de paradigma necessárias para responder aos desafios contemporâneos, seja na mobilidade, no espaço público, no ecossistema e na paisagem urbana, na economia ou na habitação. Sustentável é a defesa e o reforço das redes de suporte socio-territoriais, servindo territórios e densificando unidades de vizinhança, dessa forma dinamizando as comunidades. Habitar na cidade não é dormir na cidade. Desenhar a cidade é dar condições de fortalecimento do seu tecido social, que se constitui garantia e coesão da própria cidade. Uma política de sustentabilidade para um município deve basear-se na promoção de uma cultura de serviço público, sustentada nos critérios de abertura e eficácia da administração e numa cultura de transparência e responsabilidade ética na gestão da coisa pública. Sustentável é ter um planeamento urbanístico, ou seja, um desenho para o futuro da cidade que queremos, eficaz e flexível, que oriente e discipline a densificação da atividade urbana, que é sinónimo da vitalidade e do sucesso de uma cidade cada vez mais interessante e dinâmica, como é a cidade do Porto.
Ser sustentável é perceber que o património que o passado nos legou é um recurso para o nosso presente, mas é também ter a noção que a cidade contemporânea será o nosso legado para o futuro. A defesa do património histórico deve ser, portanto, compaginável com a construção do novo património contemporâneo. Trata-se de perceber que o passado conformou o nosso presente, mas não limita o nosso futuro. Nós somos responsáveis pela construção do património das gerações vindouras. Sustentabilidade é, portanto, já percebemos, falar de presente e falar de futuro. E falar da relação entre estes dois temas. No fundo, é esta a matéria de que trata o urbanismo. Sendo uma área com a capacidade agregadora das diversas políticas setoriais do município, o urbanismo tem papel central na gestão e atuação dos atores públicos e privados, no dia-a-dia da vida da cidade, mas também no planeamento do futuro das transformações urbanas que queremos implementar na cidade. Definido desta forma, o urbanismo corresponde a uma área de atuação com implicações diretas na competitividade económica, na coesão social, na qualidade ambiental e na qualidade de vida. Trata-se, pois, de uma área da política autárquica com caráter instrumental e operativo, mas também uma área onde se perspectiva a cidade que queremos ser no futuro. Estas duas dimensões do urbanismo, estas duas dimensões temporais, presente e futuro, têm no urbanismo dois nomes distintos. À primeira chamamos gestão urbanística, à segunda planeamento urbano. No que diz respeito à primeira, à gestão urbanística, ela deve reforçar as condições de eficácia, transparência e ética responsável nas decisões que toma. Fatores que se consideram fundamentais para a construção e o estabelecimento de uma relação de confiança entre os atores privados e a administração pública. No âmbito do urbanismo, a gestão urbanística é provavelmente aquela área que é mais escrutinada publicamente, seja pelas consequências que as suas decisões têm na alteração imediata da morfologia urbana, ou seja, pela eficiência com que tramitam os processos urbanísticos dentro da gestão. Esta é uma área crítica, portanto, para a competitividade económica da cidade e para a transparência da relação entre a administração e a sociedade civil. O programa do nosso movimento independente para esta área da gestão urbanística prevê medidas para todo o ciclo do processo urbanístico, desde antes da submissão dos projetos à Câmara Municipal. Assim, propomos um incremento da qualidade da informação que é prestada aos operadores, mesmo antes da submissão dos projetos na Câmara Municipal, aumentando desta forma a eficiência e a previsibilidade do investimento. A nossa experiência diz-nos que este acompanhamento preliminar é crítico para o sucesso das intervenções privadas, mas também é crítico para a decisão urbanística. Propomos, portanto, a divulgação de um relatório contínuo da dinâmica urbanística da cidade, a criação de uma estrutura de apoio em articulação com a Investport, a agência de investimento criada pelo Rui Moreira no último mandato, e a atualização e distribuição de documentos orientadores para proprietários, promotores e projetistas que orientem a produção do projeto e a instrução de processos. Deve-se referir a este respeito que a Câmara Municipal do Porto já é precursora nacionalmente, porque publicou há menos de um ano um manual de boas práticas para projetistas e proprietários que muito ajuda na tramitação dos projetos e retira dúvidas antes mesmo delas serem apresentadas à Câmara Municipal. Depois de submetido o projeto, a Câmara Municipal deve promover a eficácia na tramitação dos processos urbanísticos. Não se deve, no entanto, confundir eficácia com o imediatismo na decisão ou a extrema celeridade. Porquê? Porque uma má decisão em urbanismo tem consequências muito duradouras, muito permanentes. Portanto, se há decisões que é possível serem tomadas no momento imediato, outras há que carecem, por isso é que há prazos legais, que carecem de informação e de ponderação. Quanto mais este processo seja eficaz, mais eficiente será a administração da Câmara Municipal do Porto. Esta mesma decisão deve ver reforçadas as condições de transparência e responsabilidade ética, aquilo que em inglês se chama accountability. A este respeito, devo referir a importância de promovermos planos de gestão e de salvaguarda para aquelas zonas da cidade onde há maior pressão urbanística ou onde há valores identificados que ainda não estão protegidos em sede de PDM. Estes planos permitem duas coisas. Permitem a harmonização da decisão urbanística e permitem a previsibilidade dessa mesma decisão.
Se a gestão urbanística diz respeito ao presente da cidade, como eu tenho vindo a referir, o seu futuro desenha-se no planeamento urbano, desde a escala intermunicipal até à escala do bairro ou do edifício. É aí que nós perspectivamos a cidade que queremos vir a ser. Os objetivos estratégicos para o planeamento urbanístico que propomos passam pela adoção de um paradigma de planeamento flexível, estratégico e moderno, que promova a qualidade de vida urbana, ambiental, paisagística e arquitetónica. O principal desafio imediato que se coloca nesta área diz respeito naturalmente à conclusão do processo de revisão do PDM que está em curso. Pretende-se um plano moderno, flexível, que integre uma visão estratégica e sustentável de futuro e que municie a cidade com um instrumento de planeamento capaz de responder aos desafios que hoje colocam a cidade do Porto. O primeiro destes desafios será, certamente, a implementação de uma política de habitação para todo o mosaico social da cidade, desde as classes mais favorecidas às camadas mais desprotegidas. Quem está atento às nossas conversas sabe, aliás, que a regulação urbanística é um dos 3 vetores em que assentamos a nossa política de habitação, a par da fiscalidade e da promoção de habitação acessível. O esforço regulador do município a este respeito deve ambicionar desbloquear a falha de mercado que já identificamos, dando condições para o incremento da oferta de habitação, dessa forma fazendo-o acompanhar do aumento da procura e reduzindo a pressão sobre os preços que hoje se verifica. Esta oferta de habitação deve assentar em 2 vetores, ou na promoção da construção nova, naturalmente regulada pelo Plano Diretor Municipal ou outros planos, ou na continuação do esforço na reabilitação urbana. E a este respeito, pretendemos delimitar 3 novas ARUs, uma em Campanhã, outra em Lourdelo e outra na Foz do Douro, dando continuidade à delimitação de áreas de reabilitação urbana que efetuámos no último mandato. Paralelamente, a Câmara Municipal do Porto deve desenvolver planos de escala menor, principalmente para áreas estratégicas na coroa de expansão da cidade, como sejam, a título de exemplo, os territórios expectantes de Contumilha e Campanhã, ou os territórios por urbanizar entre a Foz do Douro e Novogilde. No que diz respeito à cidade consolidada, importa reconhecer quais são os bloqueios ou as bolsas que estão por urbanizar, nelas intervindo com projetos específicos. Cito a título de exemplo os casos do Plano Pormenor das Antas, que está em larga medida por concretizar, ou de bolsas que carecem de estruturação urbanística, mesmo no centro da cidade, como por exemplo a Zona do Aleixo ou a Avenida da Ponte. É fundamental ainda uma atenção específica ao espaço público, que é, em larga medida, uma das receitas do sucesso da nossa cidade, mas também é o primeiro a sofrer as consequências do aumento da pressão urbanística. Para este efeito, para além de um contínuo esforço de qualificação do espaço público, propomos o desenvolvimento de um manual de projeto e intervenção no espaço público que coordene e harmonize todas as intervenções de todos os operadores que nele atuam. Finalmente, a paisagem urbana, o ambiente e a arrumação do espaço público serão outras das nossas preocupações, porque temos a certeza que, muitas vezes, pequenas intervenções locais têm um grande impacto na qualidade dos lugares urbanos. Por fim, importa referir que, perante os desafios que se colocam hoje às cidades, sejam eles a redução dos recursos disponíveis, ou as alterações climáticas, a crise económica ou as mudanças sociais, importa reforçar a base de conhecimento de suporte à decisão, promovendo exercícios de articulação das estratégias setoriais. A qualidade da informação produzida e divulgada pelo município é um fator crítico, seja para a qualidade da decisão política, seja para a competitividade global da cidade. Por este motivo, importa reforçar a política de dados abertos da Câmara Municipal, sejam eles geográficos, cartográficos, estatísticos ou outros. Ao mesmo tempo que retomaremos um planeamento estratégico que hoje é insuficiente no município, criando as bases para uma política global de cidade em permanente articulação com o tecido social e económico. Estas são, em suma, e não de uma forma exaustiva, as grandes linhas orientadoras da política urbanística da cidade, alicerçadas, como disse, nos 4 pilares do nosso programa: sustentabilidade, economia, coesão e cultura. O objetivo é, está bom de ver, criar uma cidade mais interessante, mais segura e mais confortável, uma cidade que se perspectiva sem medo do futuro, uma cidade média europeia que assume finalmente o papel que é o seu.